Ele cavalgava pela estrada empoeirada quando a viu. Uma mulher sozinha, carregando uma mala pesada sob o sol escaldante, o vestido simples coberto de poeira da viagem. Ela caminhava com a cabeça erguida, apesar do cansaço, apesar da solidão. Naquele momento, algo nele se moveu. Ele não sabia ainda, mas aquela mulher rejeitada desde criança estava prestes a mudar não apenas a própria vida, mas também a dele. Porque às vezes Deus coloca no caminho da gente exatamente quem precisa ser encontrado. Se você acredita que todo mundo merece ser visto além dos julgamentos, que dignidade vale mais que opinião alheia, se inscreve aqui no canal. Essa história vai mexer fundo com seu coração e mostrar que princípios verdadeiros têm o poder de transformar vidas. No fim do século XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. As fazendas se espalhavam pelo interior como pequenos reinos, onde a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado. Onde quem você era dependia menos do que fazia e mais de quem eram seus pais, seus avós, seu sobrenome. As vilas viviam de plantio e gado, as casas de madeira se erguiam simples mas firmes, e o sino da igreja tocava para lembrar a todos que Deus via tudo, mas os homens julgavam ainda mais rápido. Naquele tempo, uma mulher sem família era como árvore sem raiz. Podia até ficar de pé por um tempo, mas bastava um vento mais forte para ser arrancada. E Rosa sabia disso melhor que ninguém. Ela tinha 28 anos e carregava nos ombros uma vida inteira de rejeição. Rosa era filha de um amor proibido, fruto de um caso entre uma moça da vila e um tropeiro casado que passou pela região e nunca mais voltou. Quando a barriga cresceu, a vergonha cresceu junto. A mãe fugiu logo depois do parto, deixando a criança aos cuidados de uma tia distante que aceitou a menina apenas para não manchar ainda mais o nome da família. Rosa cresceu ouvindo que era um peso. Cada prato de comida era caridade, cada roupa era sobra de primos. Aos 7 anos já lavava roupa no rio, as mãos pequenas ficavam vermelhas e rachadas na água fria. Aos 10, cozinhava para a casa inteira. Aos 12, costurava até a vista embaçar. A tia vendia as costuras e ficava com todo o dinheiro. Rosa nunca viu uma moeda do próprio trabalho. Em todos esses anos, nunca ouviu da tia uma palavra de carinho, nunca ganhou um abraço, nunca sentiu que pertencia. Ouvia as primas falando de bailes e rapazes interessados. Rosa ouvia calada, sabendo que aquele mundo não era para ela. Era a sobrinha bastarda, a vergonha da família que precisava ser escondida. Aos 16 anos, a tia decidiu se livrar daquele peso. Arrumou casamento com um viúvo de 50, dono de venda no povoado vizinho. O homem era conhecido pela língua afiada e pela mão pesada. A primeira esposa tinha morrido jovem demais, com marcas no corpo que ninguém investigou. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Rosa implorou para não casar. Chorou, se ajoelhou, jurou que trabalharia mais. A tia foi clara: ou casava, ou saía sem nada. Na noite antes do casamento, Rosa tomou a decisão mais corajosa da vida. Esperou todo mundo dormir, pegou uma trouxa com 2 mudas de roupa e o rosário da avó. Saiu pela janela e caminhou a noite inteira. Os pés sangravam nas botinas gastas, mas ela não parou. Voltar significava se entregar àquele homem. Quando o sol nasceu, estava a léguas de distância. Livre. Chegou numa vila pequena onde ninguém a conhecia. Bateu na porta de uma casa grande pedindo trabalho. Mentiu pela primeira vez, dizendo que os pais tinham morrido de febre. A patroa aceitou, mas deixou claro que Rosa dormiria nos fundos, comeria por último e receberia apenas comida e cama. Nada de dinheiro. Trabalhou ali por 8 meses. Era invisível. Acordava antes de todos. Dormia depois de todos. Nunca reclamava. Mas então a patroa descobriu, através de uma prima de longe,
que Rosa era a menina que tinha fugido do casamento. A notícia viajava rápido entre as vilas. Foi dispensada no mesmo dia. A patroa disse que não podia ter em casa uma moça que desrespeitou os mais velhos. E assim foi se repetindo, vila após vila. Rosa chegava, se apresentava como órfã, trabalhava duro, e sempre alguém descobria algo sobre o passado dela. Às vezes era a verdade, outras vezes eram mentiras aumentadas. O resultado era sempre o mesmo. Ela era enxotada. Rosa aprendeu lições duras, aprendeu a não olhar nos olhos das pessoas, porque isso criava intimidade que levava a perguntas. Aprendeu a não sorrir demais, porque isso dava confiança que levava à curiosidade. Aprendeu a não se apegar a lugares, porque partir doía menos quando você já esperava. Aprendeu a erguer muros ao redor do coração, porque cada vez que se permitia gostar de alguém, a rejeição vinha e doía igual. Aos 28 anos, tinha rodado 5 vilas diferentes. Mãos calejadas, dedos marcados por agulhadas, costas que doíam de carregar trouxas pesadas. Tinha um coração que desistiu de esperar algo diferente. Não esperava amor, não esperava família, apenas sobreviver mais um dia. Foi assim que Rosa chegou à vila de Santo Antônio do Cerrado, numa tarde quente de novembro. Tinha ouvido falar que a fazenda do Coronel Medeiros precisava de costureira para o enxoval da filha. Trabalho para 2, 3 meses. Tempo de juntar dinheiro e talvez comprar passagem para uma cidade maior, onde ninguém soubesse quem ela era. A estrada era de terra batida, seca e empoeirada. Cercas de madeira ladeavam o caminho. Rosa caminhava devagar, a mala pesando no braço. O vestido de chita desbotada grudava no corpo suado. Ela não parava, apenas seguia, um pé na frente do outro como tinha feito tantas vezes. Foi quando ouviu cascos de cavalo atrás dela. Rosa se afastou para o lado, dando passagem sem levantar os olhos. Estava acostumada a ser invisível, mas o cavaleiro diminuiu o passo. Ela sentiu o olhar antes de ver, aquela sensação de ser observada. Virou o rosto e encontrou os olhos dele. Miguel tinha 35 anos, ombros largos de quem trabalhava na terra, rosto marcado pelo sol, mas ainda jovem, traços honestos. Usava chapéu de couro, camisa simples, calça de montaria. Não tinha arrogância dos ricos, nem subserviência dos pobres. Havia algo diferente nele, dignidade. Ele parou o cavalo ao lado dela e perguntou se ia para a vila. Rosa confirmou. Ele ofereceu carona, disse que estava longe ainda. Rosa hesitou, tinha aprendido a desconfiar de gentilezas, mas o sol estava forte, a mala pesava, os pés doíam. Aceitou. Miguel desceu, pegou a mala, amarrou na sela, ofereceu a mão para ajudá-la. Rosa olhou para aquela mão calejada, com cicatrizes pequenas, unhas curtas. Mão de quem trabalhava. Subiu na garupa, segurou na sela, mantendo distância respeitosa. Seguiram em silêncio. Miguel perguntou se ia trabalhar na vila. Rosa confirmou. Costura na casa do coronel. Ele pediu para não chamá-lo de senhor. Rosa não respondeu. Não estava acostumada a ser tratada como igual. Ele perguntou se era de longe. Rosa respondeu que de várias partes. Havia tristeza naquelas palavras que ele captou. Uma vida inteira resumida. De lugar nenhum. Ele respeitou o silêncio dela. A vila apareceu. Casas simples, igreja branca, vendas, a casa do coronel no morro. Uma vila como tantas outras, pequena, onde todo mundo sabia de tudo. Miguel parou na praça, desceu, ajudou Rosa a descer, entregou a mala. Quando ela agradeceu e olhou para ele, Miguel realmente a viu. Não apenas uma mulher cansada, mas uma pessoa. Viu o rosto bonito apesar da poeira, os olhos escuros com tristeza antiga, a postura ereta apesar do peso. Viu força onde deveria haver desistência. Desejou boa sorte. Rosa acenou, pegou a mala, seguiu para a casa do coronel. Miguel ficou parado, observando ela se afastar. Algo naquele encontro mexeu com ele.
Havia uma solidão naquela mulher que ele reconhecia, porque ele também carregava a sua. Fazia 3 anos que perdera a esposa, Helena, no parto do segundo filho. A gravidez foi difícil desde o começo. Quando o trabalho de parto começou, durou quase um dia. O bebê nasceu pequeno demais, fraco. Não chorou, não respirou. Helena, que tinha perdido muito sangue, não resistiu. Miguel enterrou os dois no mesmo caixão, Helena com o bebê nos braços. Ficou sozinho com Clara, que tinha 5 anos. A menina chorava todas as noites chamando a mãe. Os 3 anos seguintes foram de sobrevivência automática. Trabalhar na fazenda, cuidar de Clara, cumprir obrigações. Tudo mecânico, vazio. E Miguel viveu como se uma parte dele tivesse sido enterrada junto com Helena, até aquele momento na estrada. Quando viu aquela mulher seguindo em frente, apesar de tudo, algo dentro dele acordou. Era reconhecimento. Ver em outra pessoa a mesma solidão que carregava. Miguel afastou os pensamentos e tocou o cavalo para casa. Não sabia ainda, mas aquele encontro era apenas o começo. Porque Rosa não era apenas mais uma costureira, e Miguel não era apenas mais um homem oferecendo carona. Eram 2 almas marcadas pela perda, pelo peso de carregar sozinhos o que deveria ser dividido. E quando o destino junta pessoas assim, ou acontece uma tragédia, ou acontece uma cura. Rosa chegou à casa do Coronel Medeiros ao final da tarde. A construção era imponente, 2 andares, varandas amplas. Uma empregada a levou aos fundos, onde conheceu Dona Francisca, a governanta. Mulher de 50 anos, magra e severa, que a examinou com olhar crítico. Explicou as regras. Acordar às 5, café com as empregadas, trabalho até anoitecer. Nada de conversas desnecessárias, nada de circular além do quarto de costura. Pagamento ao final, quando o enxoval estivesse completo. Rosa concordou. Estava acostumada. Sempre havia regras, sempre havia muros, separando pessoas como ela de pessoas como os donos da casa. O quarto de costura ficava numa saleta nos fundos, com boa luz. Havia pilhas de tecidos finos, rendas importadas, fitas de cetim. O enxoval de Isabel, filha do coronel, que ia casar com o filho de um fazendeiro rico. Casamento de interesse, de alianças entre famílias. Rosa começou no dia seguinte. Acordou antes das 5, tomou café simples, sentou à máquina de costura. Suas mãos eram hábeis, movimentos precisos, pontos perfeitos. Anos de prática tinham feito dela excepcional. Os dias seguintes transcorreram em rotina tranquila. Rosa costurava, parava apenas para refeições, voltava ao trabalho, não conversava além do necessário, mantinha-se invisível. Foi no 4º dia que tudo começou a mudar. Rosa estava costurando quando ouviu vozes na sala ao lado. Dona Francisca e outra voz feminina, mais suave. A conversa foi clara o suficiente para ouvir sem querer. A outra voz perguntava sobre a costureira nova. Dona Francisca respondia com desdém. Disse que era mulher sem família, que apareceu do nada, que ninguém sabia de onde vinha. Acrescentou que era melhor tomar cuidado, porque mulher sozinha naquela idade sempre tinha história duvidosa escondida. Rosa apertou os lábios, continuou costurando. Não era novidade. Sempre havia julgamentos. Mas então a outra voz, que era de Dona Eulália, viúva rica da fazenda vizinha, disse algo que fez o sangue de Rosa gelar. Disse que ia investigar, que tinha contatos em várias vilas, que se aquela costureira tinha algo no passado, ela ia descobrir, porque não era seguro ter pessoas desconhecidas circulando. Rosa sentiu o coração apertar, sabia o que vinha. Sempre vinha. Alguém ia descobrir que era filha bastarda, que tinha fugido de casamento. Iam distorcer, exagerar, transformar sua vida numa coisa suja. E então seria expulsa de novo. Respirou fundo, continuou costurando. Talvez conseguisse terminar o trabalho antes das fofocas. Talvez conseguisse o pagamento e partir antes de ser enxotada. Mas o destino tinha outros planos.
porque naquela mesma tarde, Miguel voltou à casa do coronel. Vinha buscar Clara, que tinha passado o dia brincando com as filhas mais novas do coronel. Enquanto esperava na varanda, ouviu o som da máquina de costura vindo dos fundos e sentiu uma vontade estranha de ver aquela mulher de novo. A mulher da estrada, a mulher dos olhos tristes. Dona Francisca apareceu com Clara. A menina veio correndo, jogou-se nos braços do pai. Miguel a abraçou, mas seus olhos procuravam algo mais. Perguntou à governanta se a costureira nova estava se adaptando bem. Dona Francisca franziu o senho. Disse que sim, que a moça trabalhava bem, mas que era estranha, calada demais, fechada demais, que não se misturava com as outras empregadas. Miguel acenou, pegou Clara pela mão, foi embora. Mas a imagem de Rosa caminhando sozinha na estrada não saía da cabeça. Havia algo nela que o incomodava, não no sentido ruim, mas no sentido de que ele reconhecia aquela solidão. Reconhecia aquela força silenciosa de quem sobrevive dia após dia sem esperar nada da vida. E reconhecia porque ele mesmo vivia assim. Naquela noite, em casa, enquanto Clara dormia, Miguel ficou acordado pensando naquela mulher, pensando em como às vezes Deus colocava pessoas no caminho da gente exatamente quando precisávamos encontrá-las. E pensando que talvez, apenas talvez, aquele encontro na estrada não tinha sido por acaso. Se você está sentindo algo mexer no peito com essa história, deixa um like. Porque o que vem pela frente vai mostrar que às vezes a vida testa a gente até o limite antes de mostrar o caminho. Os dias seguintes passaram numa rotina que Rosa conhecia bem. Acordar antes do sol, trabalhar até as mãos doerem, comer pouco, dormir menos ainda. A máquina de costura se tornou sua única companhia. O barulho ritmado da agulha perfurando o tecido era quase reconfortante. Ali, sozinha naquela saleta, ela não precisava fingir, não precisava se esconder. Apenas costurar e deixar a mente vagar. O enxoval estava ficando bonito. Vestidos de renda fina, camisolas bordadas, lençóis com monogramas caprichados. Rosa colocava em cada peça uma perfeição que vinha de anos fazendo aquilo. Seus pontos eram invisíveis, suas costuras impecáveis. Era a única coisa na vida dela que ninguém podia criticar. Ninguém podia dizer que ela não sabia trabalhar. Mas enquanto suas mãos criavam beleza, sua mente não descansava. As palavras de Dona Eulália ecoavam como sino que não para de tocar. Ela ia investigar, ia descobrir. E quando descobrisse, Rosa sabia exatamente o que aconteceria porque já tinha acontecido antes, em cada vila que passou. As pessoas iam olhar para ela diferente, iam sussurrar quando ela passasse, iam inventar histórias piores do que a verdade, e no final iam pedir para ela ir embora com aquele jeito educado, mas firme, que não deixava espaço para argumentos. Rosa já estava se preparando mentalmente para isso. Calculava quanto tempo tinha. Se trabalhasse rápido, terminaria o enxoval em 6 semanas. Se Dona Eulália demorasse nas investigações, talvez Rosa conseguisse o pagamento antes de ser expulsa. Era tudo uma questão de tempo, sempre era, mas havia algo diferente dessa vez, algo que Rosa não conseguia ignorar por mais que tentasse. Miguel. Ela não sabia por quê, mas o homem que tinha oferecido carona não saía de sua cabeça. Talvez fosse a gentileza inesperada num mundo que sempre foi duro com ela. Talvez fosse o jeito como ele tinha olhado para ela, não com pena, não com desejo, não com julgamento, mas com reconhecimento, como se ele visse nela algo que outros não viam, como se entendesse, sem palavras, o peso que ela carregava. Rosa balançava a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Não podia se dar ao luxo de pensar em ninguém. Não podia se dar ao luxo de sentir nada. Sentir doía demais quando tudo sempre terminava em rejeição. Foi numa tarde de quinta-feira, quando o sol já começava a baixar e a luz que entrava pela janela ficava dourada, que ela o viu de novo.
Rosa estava trabalhando num vestido particularmente complicado, todo em renda francesa, que precisava ser costurada à mão, ponto por ponto, quando ouviu vozes na varanda da frente. Reconheceu a voz do Coronel Medeiros, grave e autoritária como sempre, daquele jeito que homens acostumados a mandar desenvolvem com os anos. E então ouviu outra voz, a voz de Miguel. O coração de Rosa deu um pulo estranho, aquele tipo de reação que o corpo tem antes mesmo da mente entender o porquê. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas as mãos tremiam levemente e a agulha escorregava entre os dedos. Podia ouvi-los conversando sobre negócios, sobre gado, sobre a seca que ameaçava as plantações e podia acabar com a safra inteira se não chovesse logo. Depois de alguns minutos, ouviu passos se afastando. Miguel estava indo embora. Rosa respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado, sem motivo nenhum que fizesse sentido. Foi quando ouviu os passos pararem. E então, ouviu a voz de Miguel, mais perto agora, vinda do corredor que levava aos fundos da casa. Ele estava perguntando ao coronel sobre a costureira nova. Disse que tinha dado carona a ela na estrada, que queria saber se estava tudo bem, se o trabalho estava satisfatório, se ela precisava de alguma coisa. O coronel respondeu que sim, que a moça costurava bem, trabalho impecável, mas que Dona Francisca achava ela estranha. Calada demais, fechada demais. Não se misturava com as outras empregadas, não contava nada da vida. Houve uma pausa. Então Miguel disse algo que fez Rosa segurar a respiração. Disse que às vezes as pessoas eram caladas porque tinham aprendido que falar trazia problemas. Disse que não ter família não fazia de ninguém menos trabalhador ou menos digno. Disse que talvez a moça só precisasse de um lugar onde pudesse trabalhar em paz, sem ser julgada por coisas que não tinha culpa. O coronel riu, daquele jeito que homens poderosos riem quando acham que alguém está sendo ingênuo demais para o mundo real. Disse que Miguel sempre foi bonzinho demais, coração mole, que o mundo não funcionava assim, que as pessoas eram o que eram e pronto, que não adiantava tentar enxergar bondade onde talvez não tivesse nada além de oportunismo. Miguel não respondeu. Os passos se afastaram. Rosa ficou ali parada, a agulha suspensa no ar, o coração apertado dentro do peito como se alguém tivesse enrolado uma corda ao redor dele e puxado com força. Ele tinha defendido ela. Um homem que mal conhecia, que não devia nada a ela, que não tinha motivo nenhum para se importar, tinha defendido ela. Rosa não sabia o que fazer com aquele sentimento estranho que crescia no peito. Não era gratidão apenas. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era aquela sensação de que talvez, apenas talvez, existisse no mundo alguém que podia olhar para ela e ver uma pessoa de verdade. Não um problema, não uma vergonha, não um peso. Mas Rosa tinha aprendido da forma mais dura possível a não confiar nesses sentimentos. Tinha aprendido que esperança doía mais que qualquer outra coisa quando era quebrada. Que era melhor não esperar nada de ninguém do que esperar e ser decepcionada de novo. Então ela engoliu o que sentia, voltou a costurar com determinação renovada e tentou se convencer de que aquilo não significava nada, que era apenas gentileza passageira, que logo ele ia esquecer que ela existia. Os dias passaram se arrastando. Rosa continuava seu trabalho, invisível e silenciosa, como sempre fora, acordando antes de todo mundo, costurando até a vista embaçar, comendo sozinha, dormindo pouco. Mas agora, sempre que ouvia vozes na frente da casa, seu coração acelerava, esperando reconhecer aquela voz específica entre todas as outras. Na maioria das vezes era decepção. Eram outros fazendeiros, comerciantes, padres, pessoas que vinham tratar negócios com o coronel. Mas às vezes, 2, 3 vezes por semana, ele aparecia,
Vinha tratar de negócios, conversar sobre cercas compartilhadas, combinar comboio para levar gado ao mercado ou buscar Clara, que passava as tardes brincando com as filhas menores do coronel enquanto ele trabalhava na fazenda. E sempre ele perguntava por Rosa. Nunca diretamente, nunca pedindo para vê-la, nunca de um jeito que parecesse interesse romântico. Apenas perguntando ao coronel se a costureira estava bem, se precisava de algo, se o trabalho estava avançando como esperado, se não havia nenhum problema. Dona Francisca percebia essas perguntas constantes e comentava com as outras empregadas em voz baixa, mas não tão baixa, que Rosa não pudesse ouvir dos fundos. Dizia que era estranho aquele interesse todo do Sr. Miguel pela costureira sem nome. Que homem solteiro, viúvo há 3 anos, com fazenda e filha para criar, não deveria estar olhando para a mulher sem passado claro, sem família conhecida, sem referências de ninguém importante. As empregadas riam baixinho e faziam suposições. Diziam que talvez o Sr. Miguel estivesse cansado de dormir sozinho, que 3 anos era tempo demais para homem ficar sem mulher, que talvez ele só quisesse companhia para a cama e estava mirando em quem não tinha ninguém para reclamar. Rosa ouvia tudo em silêncio, as mãos firmes na costura, mas o coração apertando a cada palavra, e sentia o medo crescer, feito planta daninha, que ninguém plantou, mas que cresce mesmo assim. Porque se as pessoas começassem a falar mais alto, a criar histórias, a inventar escândalos, tudo ficaria pior. O coronel não ia querer fofoca na casa dele. Não ia querer que o nome da família fosse associado a qualquer tipo de impropriedade. E Rosa seria despedida antes mesmo de Dona Eulália terminar suas investigações. Seria jogada na rua sem o pagamento prometido, sem carta de referência, sem nada. Foi numa sexta-feira, no meio da tarde, quando o calor estava mais forte e até os pássaros tinham parado de cantar, que tudo mudou de verdade. Rosa estava no quarto de costura, suando sobre um bordado complicado, quando viu uma sombra pequena na porta. Era Clara. A menina tinha 8 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças que balançavam quando ela andava, olhos curiosos e inteligentes, e um sorriso tímido que iluminava o rosto todo. Ficou ali parada no batente, olhando para Rosa com aquela curiosidade infantil que ainda não tinha aprendido a julgar, que ainda via as pessoas como pessoas e não como categorias. Rosa olhou para a menina e sentiu algo apertar forte no peito, uma dor que era ao mesmo tempo boa e ruim. Clara tinha a idade que ela tinha quando começou a trabalhar de verdade, quando as mãos ainda eram pequenas demais para torcer roupa molhada, mas mesmo assim tinha que torcer até sair toda a água. Mas essa menina tinha olhos claros e felizes. Não tinha marcas de trabalho pesado, não tinha aquele jeito curvado de quem carrega peso além do que devia. Tinha um pai que cuidava dela, que vinha buscá-la todo dia, que perguntava se ela estava bem. Tinha um lar de verdade, não apenas um lugar onde dormia. Clara deu um passo tímido para dentro da saleta e perguntou baixinho, quase sussurrando como se estivesse com medo de incomodar, se podia ver o que Rosa estava costurando. Rosa hesitou. Dona Francisca tinha sido muito clara nas regras. Nada de conversas desnecessárias, nada de se misturar com a família, nada de criar intimidade. Mas a menina tinha um jeito tão doce, tão genuíno, tão diferente do jeito duro e julgador dos adultos, que Rosa não conseguiu dizer não. Acenou com a cabeça, um movimento pequeno, e Clara entrou como se tivesse recebido o maior presente do mundo. A menina se aproximou devagar, quase na ponta dos pés, olhando maravilhada para o vestido de renda que Rosa estava terminando. Seus olhos brilharam daquele jeito que só olhos de criança brilham quando veem algo realmente bonito. Disse que era a coisa mais linda que já tinha visto na vida, que parecia vestido de princesa de conto de fadas, que queria ter um vestido assim quando crescesse. Perguntou como Rosa fazia aqueles pontos tão pequenos,
tão perfeitos que pareciam ter sido feitos por mãos de fada e não de gente normal. Rosa, pela primeira vez em dias, sentiu os lábios se curvarem num sorriso pequeno, mas genuíno. Explicou com poucas palavras, com aquela economia de quem não está acostumada a falar muito, como funcionava cada ponto, como era preciso paciência e prática, como às vezes tinha que desfazer e refazer 10 vezes até ficar certo. Clara escutava com atenção absoluta, absorvendo cada palavra como se fossem ensinamentos sagrados, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que ela realmente queria entender e não apenas estava sendo educada. Então a menina perguntou com aquela coragem que só criança tem, se Rosa podia ensinar ela a costurar também, se ela podia aprender a fazer aquelas coisas bonitas, se podia ficar ali vendo Rosa trabalhar. Rosa sentiu o coração apertar de novo. Disse que não sabia se podia, que tinha muito trabalho para terminar, que a governanta não ia gostar de ver ela perdendo tempo ensinando ao invés de trabalhar, que podia dar problema. Mas Clara insistiu, com aquela insistência doce e teimosa de criança, que ainda não aprendeu a aceitar, não como resposta final. Disse que não ia atrapalhar nem um pouquinho, que ia ficar quietinha, só olhando, que prometia não fazer barulho, nem tocar em nada sem permissão. Rosa olhou para aqueles olhos suplicantes, para aquele rostinho esperançoso, e viu algo neles que a desarmou completamente. Viu uma menina que queria aprender, que queria companhia, que procurava talvez, mesmo sem entender direito o que procurava, alguma presença feminina que preenchesse o buraco deixado pela mãe que partiu cedo demais. Viu nela a criança que ela mesma tinha sido, aquela que só queria atenção e carinho, mas nunca recebeu. E não conseguiu dizer não de novo. Concordou, mas apenas um pouco. Apenas alguns minutos por dia, apenas enquanto ninguém estivesse olhando e pudesse fazer fofoca. Clara sorriu daquele jeito que só criança sorri, com o rosto inteiro se iluminando com alegria pura e sem filtros. Sentou-se no banquinho ao lado de Rosa, tão perto que seus ombros quase se tocavam, e ficou ali observando cada movimento com fascínio completo, fazendo perguntas, rindo baixinho quando errava o nome das coisas, tocando os tecidos com dedos delicados como se fossem tesouro. E Rosa, pela primeira vez em anos incontáveis, sentiu algo que não esperava mais sentir na vida. Sentiu que importava para alguém, que sua presença fazia diferença real, que não estava completamente sozinha no mundo. Sentiu, mesmo que só por aqueles minutos roubados, que tinha valor além de seu trabalho. Quando Clara teve que ir embora porque já estava escurecendo e o pai ia chegar logo para buscá-la, a menina prometeu voltar no dia seguinte. Rosa acenou concordando. Voltou ao trabalho, tentando não pensar muito no que tinha acabado de acontecer. Mas algo dentro dela tinha mudado de forma irreversível. Tinha uma leve rachadura no muro alto e grosso que ela tinha construído ao redor do coração ao longo de todos aqueles anos de rejeição. E rachaduras, por menores que sejam, são perigosas, porque é por elas que a luz entra e aquece, mas também é por elas que a dor entra e destrói. No dia seguinte, Clara voltou exatamente como tinha prometido, e no outro dia também, e no outro. Sempre no final da tarde, sempre com aquela animação contida de quem está fazendo algo especial, sempre pedindo para ver Rosa costurar, para aprender pontos novos, para conversar sobre coisas pequenas, mas importantes. E Rosa, mesmo sabendo lá no fundo que não deveria, mesmo sabendo que aquilo ia acabar mal, como tudo na vida dela acabava mal, não conseguia dizer não para aquela menina. As conversas eram simples, como água limpa. Clara falava da escola que frequentava na vila, das amigas que tinha, dos livros que gostava de ler, das histórias que o pai contava antes dela dormir, dos sonhos que tinha para quando crescesse.
Rosa ouvia mais do que falava, como sempre foi seu jeito, mas às vezes soltava uma palavra aqui, outra ali, um comentário breve, um conselho pequeno. Nunca sobre seu passado, nunca sobre sua vida, nunca sobre as coisas que doíam. Apenas sobre coisas práticas e seguras. Sobre como fazer um ponto invisível que nem o olho mais treinado consegue ver. Sobre como escolher linha da cor certa para cada tipo de tecido. Sobre como ter paciência infinita quando o trabalho não sai perfeito na primeira, segunda, terceira tentativa. Se você já está sentindo que algo especial está nascendo entre essas duas almas solitárias, deixa um like. Porque o que vem pela frente vai mostrar que às vezes Deus junta pessoas exatamente quando elas mais precisam, mas o caminho nunca é fácil. Clara absorvia tudo como terra seca, absorve a água de chuva depois de meses de seca. Mas mais do que aprender técnicas de costura, a menina parecia estar buscando algo muito maior e mais profundo. Buscava a presença feminina que não fosse apenas funcional. Buscava alguém que a ouvisse com atenção real e não apenas fingida. Buscava, talvez sem nem saber que buscava, uma sombra da mãe que tinha perdido tão cedo que mal guardava lembranças claras dela. E Rosa, mesmo tentando manter distância emocional, mesmo tentando não se apegar porque apego sempre terminava em perda, sentia o coração amolecer um pouco mais a cada visita, a cada sorriso, a cada abraço espontâneo que Clara dava nela antes de ir embora. Foi numa dessas tardes de quinta-feira, quando o sol já estava baixo e pintava tudo de dourado, que Miguel apareceu mais cedo que o normal. Ele tinha vindo buscar Clara como sempre fazia no final do dia, mas dessa vez, em vez de esperar na varanda da frente conversando com o coronel sobre assuntos de homens, foi direto aos fundos, procurando a filha, porque tinha ouvido de uma empregada que ela estava lá atrás. Quando chegou na porta da saleta de costura sem fazer barulho, parou completamente imóvel. Clara estava sentada bem ao lado de Rosa, tão perto que pareciam mãe e filha trabalhando juntas. A menina segurava um pedaço de tecido branco, a língua para fora em concentração absoluta, tentando fazer pontos retos com uma agulha grande própria para iniciantes. Rosa segurava a mão pequena de Clara com suas próprias mãos calejadas, guiando o movimento com paciência infinita, ensinando o ângulo certo, a pressão certa, o ritmo certo, corrigindo com gentileza quando a menina errava, elogiando com sinceridade quando ela acertava. As duas estavam completamente concentradas, absortas naquele momento simples mas precioso, alheias a tudo ao redor, existindo apenas ali naquele pedaço de mundo que tinham criado juntas. Miguel ficou ali parado no batente da porta, observando em silêncio, e sentiu algo dentro dele se mover como terra que se move antes de um terremoto. Porque a cena à sua frente era algo que ele não via fazia 3 anos completos, desde antes de Helena morrer. Clara sorrindo daquele jeito genuíno e feliz, relaxada e à vontade, sem aquela tensão que ela sempre carregava nos ombros pequenos demais para tanto peso. E aquela mulher, aquela costureira de olhos tristes que ele tinha encontrado sozinha na estrada, carregando sua vida numa mala velha, tinha uma expressão no rosto que ele não tinha visto antes nela. Havia ternura ali, havia cuidado verdadeiro, havia algo quase maternal na forma como ela guiava as mãos de Clara, como se cada ponto que ensinava fosse um presente precioso que estava passando adiante. Miguel tossiu de leve para anunciar sua presença sem assustar as duas. Clara e Rosa levantaram os olhos ao mesmo tempo, ambas surpresas. Clara soltou o tecido e correu até o pai com energia renovada, falando rapidamente e animada sobre como estava aprendendo a costurar, sobre como Rosa era a melhor professora que já teve, sobre como já sabia fazer 3 tipos de pontos diferentes e logo ia saber fazer uma blusa inteira sozinha. Miguel sorriu para a filha.
Passou a mão nos cabelos dela com carinho, mas seus olhos não saíam de Rosa. Ela tinha se levantado rapidamente quando o viu, a cabeça automaticamente baixa em respeito, as mãos nervosas ajeitando o avental de trabalho, o corpo todo numa postura defensiva, como se esperasse ser repreendida, como se estivesse acostumada a ser acusada de fazer algo errado, mesmo quando não fazia. Miguel agradeceu a ela por ter paciência com Clara, por dedicar tempo a ensinar a menina quando tinha tanto trabalho para fazer. Rosa acenou com a cabeça sem levantar os olhos. Disse com voz baixa que não era incômodo nenhum, que a menina era educada e inteligente e não atrapalhava em nada, que na verdade era até bom ter companhia enquanto trabalhava. Ele ficou ali por mais um longo momento, querendo dizer algo mais, sentindo que havia palavras presas na garganta, mas sem saber exatamente quais palavras eram ou como dizê-las sem soar estranho ou inadequado. Então, pegou Clara pela mão e foi embora, mas virou a cabeça uma última vez antes de desaparecer no corredor. E seus olhos encontraram os de Rosa por um segundo, breve, mas intenso. Durante todo o caminho de volta para casa, Miguel não conseguia parar de pensar na cena que tinha visto. Clara feliz de um jeito que não via fazia tempo. Rosa ensinando com paciência e ternura. As duas juntas naquela saleta pequena e cheia de tecidos, como se fossem mãe e filha, como se sempre tivessem estado juntas, como se pertencessem uma à outra de alguma forma natural e inevitável. E pela primeira vez em 3 anos longos e solitários, Miguel sentiu algo que tinha morrido e sido enterrado junto com Helena naquele caixão que carregava também o bebê que nunca respirou. Sentiu esperança. Esperança de que talvez Clara não precisasse crescer sem presença feminina real e amorosa. Esperança de que talvez ele não precisasse carregar tudo sozinho pelo resto da vida. Esperança de que talvez, apenas talvez, Deus tinha colocado aquela mulher no caminho dele exatamente naquele momento por um motivo maior do que acaso. Mas Miguel também era homem prático, que tinha aprendido na vida real das fazendas. Sabia que sentimentos sozinhos não eram suficientes para construir nada sólido. Sabia que a vila inteira ia julgar, ia falar, ia criar histórias. Sabia que Rosa tinha um passado que ele não conhecia e que provavelmente tinha suas cicatrizes e seus segredos. Sabia que as coisas não eram simples, que nunca eram simples quando envolviam pessoas de verdade com vidas complicadas. Mas pela primeira vez em 3 anos, de apenas existir sem realmente viver, Miguel estava disposto a tentar algo novo. Estava disposto a conhecer aquela mulher além do que a vila dizia e fofocava. Estava disposto a ver com os próprios olhos, sem filtros de preconceito ou julgamento alheio, quem ela realmente era por baixo daquela camada de silêncio e defesa. Foi no domingo seguinte, depois da missa, que tudo começou a desmoronar. As pessoas saíam da igreja comentando sobre o sermão do padre, cumprimentando umas às outras, fazendo planos para o almoço. Miguel estava ali com Clara, que usava seu vestido de domingo e tinha os cabelos presos com uma fita nova. Foi quando Dona Eulália se aproximou, acompanhada de 2 outras senhoras da vila, todas vestidas com seus melhores tecidos, chapéus enfeitados, luvas brancas. Dona Eulália era viúva havia 5 anos, dona de uma das maiores fazendas da região. Mulher de 50 anos que se mantinha elegante e que tinha uma língua afiada e uma rede de informações que alcançava várias vilas ao redor. Ela cumprimentou Miguel com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Perguntou como ele estava, como estava a fazenda, como Clara estava crescendo bonita. Miguel respondeu com educação, mas mantendo distância. Sabia que Dona Eulália não fazia visitas de cortesia sem motivo. Ela sempre queria algo, sempre tinha um interesse por trás das gentilezas. Foi então que ela disse com aquela voz doce, mas carregada de veneno, que tinha ouvido falar que ele estava frequentando muito a casa do coronel ultimamente. Miguel confirmou.
Disse que tinha negócios para tratar, gado para vender, cercas para combinar. Dona Eulália sorriu mais ainda, aquele tipo de sorriso que avisa que algo ruim está por vir. Disse que também tinha ouvido falar que ele estava interessado na costureira nova, aquela moça sem família que apareceu do nada, que ele perguntava por ela toda vez que ia lá, que Clara estava passando tempo com ela. Miguel sentiu a mandíbula apertar. Respondeu que Clara estava aprendendo a costurar, que não via problema nisso, que a moça era trabalhadora e educada. Dona Eulália trocou olhares com as outras senhoras, aquele tipo de olhar que fala mais que 1000 palavras. Então disse, com a voz ainda doce, mas agora claramente ameaçadora, que Miguel precisava tomar cuidado. Que ela tinha investigado, como tinha dito que faria, e tinha descoberto coisas interessantes sobre aquela costureira. Que Rosa não era quem fingia ser. Que ela tinha um passado vergonhoso, que tinha fugido de um casamento arrumado pela família, que tinha rodado 5 vilas diferentes, sempre sendo enxotada, que ninguém sabia direito o que ela tinha feito nesses anos todos sozinha, que mulher direita não vivia assim. Miguel sentiu a raiva subir como maré. Perguntou o que exatamente Dona Eulália estava insinuando. Ela respondeu que não estava insinuando nada, apenas compartilhando informações que qualquer pessoa de bem deveria saber antes de se envolver com gente duvidosa. Diz que Rosa era filha bastarda, sem pai que a assumisse, sem mãe que ficasse para criá-la, que tinha sido criada como fardo numa família que não a queria. Diz que a moça tinha fugido na noite antes do casamento, desrespeitando os mais velhos, desobedecendo às ordens da família. Disse que depois disso ninguém sabia direito o que ela tinha feito, com quem tinha estado, que tipo de vida tinha levado. E disse, com aquela certeza absoluta de quem espalha fofoca como se fosse verdade comprovada, que mulher que vive sozinha daquele jeito, mudando de vila em vila, sempre tinha algo a esconder. As outras senhoras concordavam com a cabeça, os olhos brilhando com aquela excitação mórbida de quem está presenciando um escândalo. Miguel olhou para todas elas, para aqueles rostos que se diziam cristãos, mas que julgavam sem conhecer, que condenavam sem ouvir, que destruíam reputações com prazer mal disfarçado. Disse com voz firme e clara o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir, que Rosa tinha trabalhado duro a vida inteira, que costurava melhor que qualquer outra pessoa que ele conhecia, que era gentil e paciente com Clara, que tratava todo mundo com respeito mesmo sendo tratada com desprezo. Disse que fugir de um casamento forçado com um homem violento não era desobediência, era coragem. Disse que trabalhar honestamente para sobreviver não era vergonha, era dignidade. E disse que se as senhoras tivessem metade da força que aquela moça tinha, não passariam um dia nas vidas que ela viveu. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Dona Eulália ficou lívida, não acostumada a ser confrontada publicamente, especialmente por um homem que ela considerava abaixo dela em status e riqueza. As outras senhoras olhavam entre si escandalizadas. Algumas pessoas que tinham ouvido a conversa sussurravam entre si. Dona Eulália recuperou a compostura, mas havia fogo nos olhos dela agora. Disse que Miguel ia se arrepender de defender aquela mulher, que a vila inteira ia saber que ele estava se envolvendo com gente de má reputação, que isso ia manchar o nome dele e o futuro de Clara. Disse que ela ia pessoalmente conversar com o coronel Medeiros e sugerir que aquela costureira fosse despedida imediatamente, antes que causasse mais escândalo. Miguel segurou firme na mão de Clara, que olhava assustada para tudo aquilo sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. Disse para Dona Eulália que ela podia fazer o que quisesse, que podia espalhar as fofocas que quisesse, mas que ele não ia ficar calado vendo uma mulher trabalhadora ser destruída por gente que nunca tinha erguido um dedo para trabalhar de verdade na vida.
Virou as costas e foi embora com Clara, deixando Dona Eulália plantada ali no adro da igreja, tremendo de raiva contida. Mas Miguel sabia que tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. E sabia que Dona Eulália não ia deixar aquilo passar. Ela tinha orgulho demais, influência demais, maldade demais para aceitar ser confrontada daquele jeito. E Rosa ia pagar o preço. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, Dona Francisca foi até a saleta de costura onde Rosa já estava trabalhando. A governanta tinha o rosto fechado, os lábios apertados numa linha fina. Disse que Rosa precisava juntar suas coisas, que o coronel tinha decidido dispensá-la, que o trabalho estava bom, mas que tinha havido reclamações, que a presença dela estava causando falatório desnecessário na vila, que era melhor ela ir embora antes que as coisas piorassem. Rosa sentiu o mundo desabar mais uma vez, como sempre desabava, como ela sabia que ia desabar eventualmente. Perguntou sobre o pagamento. Dona Francisca disse que o coronel ia pagar apenas pelos dias trabalhados, não o valor combinado pelo trabalho completo, porque o enxoval não estava terminado. Rosa quis argumentar, quis dizer que faltava pouco, que podia terminar em mais 2 semanas se deixassem. Mas sabia que não adiantava. Nunca adiantava. Juntou suas poucas coisas, colocou tudo na mala velha e foi embora da casa do coronel antes mesmo do café da manhã. Ninguém se despediu dela. Ninguém agradeceu pelo trabalho. Ninguém olhou nos olhos dela. Era como se ela nunca tivesse existido. Rosa caminhou pela vila com a mala pesada, sem saber para onde ir. O dinheiro que tinha recebido era pouco, daria para pagar talvez 1 semana de pensão e uma passagem para outra vila. Mais uma vez, ia ter que recomeçar. Mais uma vez, ia ter que fingir que o passado não existia. Mais uma vez, ia ter que construir muros ao redor do coração. Mas dessa vez, doía diferente. Porque dessa vez, ela tinha deixado algo para trás que importava. Clara. A menina que sorria para ela, que queria aprender, que dava abraços espontâneos. E Miguel. O homem que tinha defendido ela, que tinha olhado para ela como se ela fosse pessoa de verdade, que tinha feito o coração dela despertar para sentimentos que ela achava que nunca ia sentir. Agora, tudo isso tinha acabado. Tinha sido arrancado dela antes mesmo de começar de verdade. E a dor era quase insuportável. Rosa estava parada no meio da praça, tentando decidir o que fazer, quando ouviu cascos de cavalo atrás dela. Virou e viu Miguel descendo do animal com pressa, o rosto preocupado. Ele tinha ido até a casa do coronel procurá-la, tinha descoberto que ela tinha sido despedida, tinha saído correndo atrás dela. Miguel parou na frente de Rosa, ofegante, e perguntou se ela estava bem, para onde ela ia, se tinha algum lugar para ficar. Rosa olhou para ele com aqueles olhos cansados que tinham visto demais, que tinham sofrido demais. Disse que estava acostumada, que sempre acontecia isso, que ela ia para outra vila e ia tentar de novo. Miguel balançou a cabeça. Disse que não, que dessa vez ia ser diferente. Disse que ela podia trabalhar para ele. Se você está com o coração apertado agora, deixa um like, porque o que vem pela frente vai mostrar se princípios verdadeiros são mais fortes que o julgamento de uma vila inteira. Rosa olhou para Miguel, como se não tivesse entendido direito as palavras que acabava de ouvir. Trabalhar para ele? Repetiu a pergunta em voz baixa, cheia de descrença. Miguel confirmou com a cabeça. Disse que precisava de alguém na fazenda, que Clara precisava de companhia feminina, que tinha trabalho de sobra para ela fazer se quisesse, costura, cozinha, cuidados com a casa que ele não dava conta sozinho. Rosa balançou a cabeça devagar, disse que ele não entendia, que isso ia piorar as coisas para ele, que a vila inteira já estava falando, que Dona Eulália ia fazer de tudo para destruir a reputação dele, que Clara ia sofrer com as fofocas. Disse que era melhor ela ir embora, desaparecer, deixar tudo voltar ao normal.
Mas Miguel deu um passo à frente, olhou fundo nos olhos dela, com uma intensidade que fez o coração de Rosa pular, e disse algo que ela nunca ia esquecer pelo resto da vida. Disse que ele tinha passado 3 anos vivendo de acordo com o que os outros esperavam dele. 3 anos tentando ser o viúvo perfeito, o pai perfeito, o fazendeiro perfeito. 3 anos sufocando tudo o que sentia para não decepcionar ninguém. Disse que estava cansado de viver assim, cansado de deixar que gente como Dona Eulália decidisse quem ele podia ajudar, quem ele podia respeitar, quem ele podia ter na vida dele. Disse que princípios não eram princípios se a gente só seguia quando era conveniente, quando não custava nada, quando todo mundo aprovava. Disse que Rosa era trabalhadora, honesta, gentil e que isso era tudo que importava para ele. Disse que se a vila quisesse julgá-lo por fazer o certo, que julgasse, mas que ele não ia mais viver de acordo com medo do que os outros iam pensar. Rosa sentiu as lágrimas virem, aquelas lágrimas que ela tinha segurado por anos e anos, que ela nunca tinha permitido cair, porque chorar mostrava fraqueza e ela não podia se dar ao luxo de ser fraca. Mas ali, naquela praça, na frente daquele homem que estava disposto a arriscar tudo por ela, sem pedir nada em troca, as lágrimas vieram e não tinha como parar. Miguel viu e deu mais um passo. Ficou bem perto dela e disse baixinho que estava tudo bem chorar, que ela tinha carregado peso demais sozinha, por tempo demais, que agora ela tinha alguém do lado dela. Rosa cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo, e pela primeira vez, desde que tinha fugido daquela casa, aos 16 anos, permitiu-se desmoronar. Miguel esperou. Não tentou abraçá-la, porque sabia que seria inadequado ali no meio da praça, com gente olhando. Não disse palavras vazias de consolo, apenas ficou ali, presente, firme, mostrando sem palavras que não ia abandoná-la, que não ia mudar de ideia, que estava falando sério. Quando Rosa finalmente conseguiu se recompor, enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e perguntou se ele tinha certeza. Miguel disse que nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida. Então, pegou a mala dela, colocou no cavalo, ajudou ela a subir e os dois foram embora daquela praça sob os olhares escandalizados de meia dúzia de pessoas que tinham presenciado tudo e que já estavam ansiosas para espalhar a novidade. A fazenda de Miguel ficava a 2 léguas da vila, numa região de morros suaves, com pasto bom e um rio que cortava a propriedade. A casa era de madeira, 2 quartos, sala, cozinha, varanda ampla. Não era grande nem luxuosa como a casa do coronel, mas era sólida, bem cuidada, tinha alma. Miguel ajudou Rosa a descer, levou ela para dentro, mostrou a casa. Explicou que ela podia ficar no quarto que era de Helena, que estava fechado fazia 3 anos porque ele não tinha coragem de mexer nas coisas. Rosa olhou para aquele quarto com móveis cobertos de pano branco, com cheiro de fechado, e sentiu o peso daquela decisão. Estava ocupando o espaço de uma mulher amada, de uma esposa que tinha morrido, de uma mãe que, Clara, ainda chorava. Miguel percebeu a hesitação e disse que estava na hora de abrir aquele quarto de novo, que Helena não ia querer que virasse santuário de tristeza, que ela ia querer que a casa voltasse a ter vida. Disse que Rosa não estava substituindo ninguém, estava apenas ajudando, trabalhando, sendo presença onde havia vazio. Rosa concordou devagar, aceitou o quarto, começou a tirar os panos brancos dos móveis, enquanto Miguel ia buscar Clara na casa da vizinha, onde ela tinha passado a manhã. Quando abriu a janela e a luz do sol entrou, quando tirou a última coberta e viu a cama de madeira trabalhada, o baú aos pés, a cômoda com espelho, Rosa sentiu algo estranho. Não estava tomando o lugar de ninguém, estava apenas tentando encontrar o dela. Clara chegou correndo quando soube que Rosa estava ali. A menina se jogou nos braços dela com uma alegria tão pura, tão genuína, que fez o coração de Rosa apertar de novo.
A menina perguntou se Rosa ia morar ali agora, se ia ficar para sempre, se ia poder ensinar ela a costurar todo dia. Rosa olhou para Miguel, que observava tudo da porta, e ele acenou encorajador. Rosa disse que sim, que ia ficar, que ia ajudar o pai dela com a casa e ia ensinar ela tudo que sabia. Clara gritou de felicidade e começou a fazer planos em voz alta, falando sobre tudo que elas iam fazer juntas, sobre os vestidos que Rosa ia fazer para ela, sobre como ia apresentar Rosa para as amigas na escola. Os primeiros dias foram de adaptação. Rosa acordava antes do sol como sempre fez, preparava café, arrumava a casa, cozinhava, costurava as roupas rasgadas que encontrou empilhadas num cesto. Miguel trabalhava na fazenda durante o dia. Voltava para almoçar, conversava um pouco, mas havia uma cortesia respeitosa entre eles. Clara era a ponte que mantinha tudo leve. A menina falava sem parar, ria, preenchia os silêncios com histórias da escola e perguntas sobre tudo. À noite, depois do jantar, Rosa ensinava Clara a costurar à luz da lamparina, enquanto Miguel lia ou consertava alguma ferramenta. Era uma rotina simples, quase doméstica, mas havia algo de curativo naquela simplicidade. A vila, como era de se esperar, explodiu em fofoca. Dona Eulália espalhou para quem quisesse ouvir que Miguel tinha perdido o juízo, que estava vivendo em pecado com aquela mulher sem reputação, que era uma vergonha para a memória da esposa falecida. As senhoras da igreja cochichavam quando viam Miguel na missa de domingo, que ele continuava frequentando com Clara de mãos dadas, a cabeça erguida, sem dar satisfação a ninguém. Alguns fazendeiros que faziam negócios com ele começaram a se afastar. Outros diziam que não queriam se associar com quem tinha moral duvidosa. Miguel perdeu 2 contratos importantes de venda de gado porque os compradores preferiram negociar com outros fazendeiros. Mas Miguel não recuou. Todas as vezes que alguém falava mal de Rosa na frente dele, ele respondia com firmeza e verdade. Dizia que ela era trabalhadora honesta, que cuidava bem de Clara, que mantinha a casa impecável, que merecia respeito tanto quanto qualquer outra pessoa. Algumas pessoas começaram a ver que ele não ia mudar de ideia, que não ia ceder à pressão social, e começaram a respeitar aquela firmeza mesmo discordando. Outras continuaram afastadas, preferindo seguir a opinião de Dona Eulália porque era mais fácil concordar com quem tinha poder e influência. Rosa via tudo isso e o peso da culpa crescia dia após dia. Via Miguel perdendo amigos, perdendo negócios, perdendo respeito na vila por causa dela. Várias vezes pensou em ir embora, em desaparecer durante a noite como tinha feito tantas vezes antes, em poupar aquele homem bom de mais sofrimento. Mas toda vez que juntava coragem para partir, Clara aparecia com aquele sorriso largo, pedindo para aprender um ponto novo. Ou Miguel voltava do campo cansado, mas com um olhar de gratidão genuína quando encontrava a comida pronta na mesa. E Rosa não conseguia dar o passo final. Estava começando a criar raízes pela primeira vez na vida, e por mais assustador que fosse, também era a coisa mais preciosa que já tinha sentido. Foi numa noite de sexta, 3 meses depois de Rosa ter chegado na fazenda, que tudo mudou de verdade. Eles tinham jantado, Clara tinha ido dormir, e Rosa estava na cozinha lavando as panelas. Miguel apareceu na porta, ficou ali parado observando ela trabalhar. Havia algo diferente no ar, uma tensão que não era desconfortável, mas que era definitivamente presente. Rosa sentiu o olhar dele e virou, as mãos ainda molhadas de água de sabão. Perguntou se ele precisava de algo. Miguel entrou devagar na cozinha, parou do outro lado da mesa e disse que precisava conversar com ela. Rosa sentiu o coração disparar. Pensou que era o momento que estava esperando. O momento em que ele ia dizer que não estava dando certo, que a pressão da vila era demais, que ela precisava ir embora. Mas em vez disso, Miguel disse algo completamente diferente. Disse que os últimos 3 meses tinham sido os melhores desde a morte de Helena.
Disse que a casa tinha voltado a ser um lar, que Clara estava feliz de verdade pela primeira vez em anos, que ele mesmo tinha voltado a sentir que valia a pena acordar de manhã. Disse que Rosa tinha trazido vida de volta para aquele lugar, que ela tinha feito mais por eles em 3 meses do que ele tinha conseguido fazer sozinho em 3 anos. Rosa não sabia o que dizer. Ficou ali parada olhando para ele com os olhos arregalados. Miguel continuou. Disse que sabia que a situação não era ideal, que a vila falava, que as coisas eram complicadas. Mas disse que queria que ela soubesse que ela era bem-vinda ali, que não era apenas trabalhadora contratada, que era parte daquela família pequena que eles estavam construindo juntos. Disse que não estava pedindo nada dela, não estava esperando nada além do que ela já dava. Apenas queria que ela soubesse que tinha um lugar ali, que tinha pessoas que se importavam com ela, que não estava mais sozinha no mundo. Rosa sentiu as lágrimas virem de novo, aquelas malditas lágrimas que pareciam ter encontrado um caminho aberto desde que ela tinha chegado naquela fazenda. Disse que tinha medo, que estava acostumada a ser enxotada, que não sabia como era ter um lugar de verdade. Miguel deu a volta na mesa, ficou perto dela e disse baixinho que ela podia aprender, que eles podiam aprender juntos. Que nenhum deles era perfeito, nenhum deles tinha todas as respostas, mas que podiam tentar construir algo bom, algo verdadeiro, algo que durasse. Rosa olhou para aquele homem que tinha defendido ela quando ninguém mais defendeu, que tinha aberto a casa dele quando todo mundo fechou as portas, que tinha escolhido fazer o certo mesmo quando custou caro. E pela primeira vez na vida, Rosa se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse algo bom. Disse que queria ficar, que queria tentar, que tinha medo, mas que estava disposta a enfrentar o medo se ele estivesse do lado dela. Miguel sorriu daquele jeito que iluminava o rosto inteiro e disse que sempre ia estar. Os meses seguintes foram de mudanças lentas, mas profundas. A vila continuou falando, mas o volume foi diminuindo com o tempo porque fofoca perde força quando não tem combustível novo. Dona Eulália tentou algumas vezes criar novos escândalos, inventar novas histórias, mas Miguel sempre rebatia com verdade e firmeza. Aos poucos, algumas pessoas começaram a ver Rosa pelo que ela realmente era, não pelo que as fofocas pintavam. Viram ela na missa de domingo, sempre ao lado de Clara, a cabeça coberta com véu simples, rezando em silêncio. Viram ela ajudando Miguel com o trabalho da fazenda quando precisava. Viram Clara crescendo feliz, sorridente, bem cuidada. O padre Antônio, que sempre foi homem de princípios, começou a cumprimentar Rosa depois da missa, a perguntar como ela estava, a tratá-la com o respeito que merecia. Alguns fazendeiros que tinham se afastado de Miguel começaram a voltar, dizendo que negócio era negócio e que a vida pessoal de cada um era problema de cada um. Não era a aceitação completa, não era a aprovação universal, mas era melhor do que tinha sido. Era o começo de algo. 1 ano depois de Rosa ter chegado na fazenda, Miguel pediu ela em casamento. Não foi pedido romântico com joias e promessas floridas. Foi simples e verdadeiro, como tudo entre eles sempre foi. Ele disse que queria oficializar aquilo que já existia, que queria que ela soubesse que tinha compromisso real, que não era caridade nem favor temporário. Disse que amava ela, que Clara amava ela, que queria construir vida de verdade ao lado dela. Rosa disse sim com o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Casaram numa cerimônia pequena na igreja da vila, com Clara ao lado como testemunha. Dona Eulália não foi nem metade das famílias importantes, mas o padre Antônio celebrou com dignidade. Alguns vizinhos apareceram e os que importavam de verdade estavam lá.
Quando o padre pronunciou marido e mulher, quando Miguel beijou Rosa na frente de todos, era mais do que união de duas pessoas. Era a declaração de que amor verdadeiro e princípios firmes valem mais que aprovação social. Era a prova de que fazer o certo, mesmo quando custa caro, sempre vale a pena no final. Os anos passaram. Rosa nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu as rejeições que sofreu, nunca esqueceu a dor de ser enxotada de vila em vila. Mas agora essas memórias não a definiam mais. Tinha construído vida nova sobre as ruínas da velha. Tinha família de verdade, tinha marido que a respeitava. Tinha filha que amava como se tivesse dado à luz. Tinha casa, tinha lar, tinha pertencimento. 5 anos depois do casamento, Rosa deu à luz um menino que chamaram de Pedro. Clara, agora com 13 anos, foi a primeira a segurar o irmão nos braços, os olhos brilhando de alegria. A casa que antes era silenciosa, agora vivia cheia de risos, de conversas, de vida. Dona Eulália continuou na vila, continuou rica e influente, mas nunca mais tentou atacar Rosa diretamente. Tinha aprendido que Miguel não era homem que se curvava à pressão, e que Rosa tinha provado com anos de trabalho e dignidade que era mulher de valor. Algumas das senhoras que tinham espalhado fofocas no começo até pediram para Rosa costurar vestidos para as filhas, porque o talento dela era inegável e beleza não mente. Rosa aceitava o trabalho, cobrava preço justo, entregava com perfeição, mas nunca esquecia quem tinha tentado destruí-la. Perdoava, mas não esquecia. Numa tarde de domingo, 15 anos depois daquele encontro na estrada empoeirada, Rosa estava na varanda da casa olhando o sol se pôr. Clara já era moça de 23 anos, casada com um rapaz bom que trabalhava na fazenda vizinha. Pedro tinha 10 anos, corria pelo terreiro brincando com os cachorros. Miguel sentou ao lado dela, pegou a mão dela na dele e ficaram ali em silêncio confortável. Rosa olhou para aquele homem que tinha mudado tudo, que tinha visto nela o que ninguém mais viu, que tinha escolhido princípios ao invés de conveniência. Disse baixinho que era grata, que todos os dias agradecia por ele ter parado naquela estrada, por ter oferecido carona, por ter defendido ela quando todo mundo atacou. Miguel apertou a mão dela e disse que não precisava agradecer. Disse que ele era tão grato quanto ela, que Rosa tinha salvado não apenas a si mesma, mas tinha salvado ele e Clara também. Disse que tinha aprendido com ela que força verdadeira não vem de nunca cair, vem de levantar toda vez que cai. Disse que ela era a mulher mais corajosa que conhecia, que tinha sobrevivido a coisas que teriam quebrado pessoas mais fracas, que tinha construído vida bonita sobre alicerce de dor. Rosa encostou a cabeça no ombro dele e sorriu. Não era sorriso amargo de quem sobreviveu, era sorriso pleno de quem vivia de verdade. Porque depois de uma vida inteira sendo rejeitada, sendo enxotada, sendo julgada, ela tinha finalmente encontrado o que procurava sem nem saber que procurava. Tinha encontrado alguém que a via, que a escolhia, que ficava. Tinha encontrado o homem de princípios verdadeiros que não mudavam conforme o vento da opinião alheia. Tinha encontrado lar. E no final, era isso que importava. Não o que as pessoas diziam, não o que tinham tentado fazer para separá-los, não as dificuldades que enfrentaram. O que importava era que tinham escolhido um ao outro, tinham escolhido fazer o certo, tinham escolhido amor acima de medo. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Às vezes a vida nos coloca no caminho exatamente quem precisamos encontrar, mas nem sempre é fácil ou bonito no começo. Rosa conheceu o sofrimento desde criança, foi rejeitada, julgada, enxotada, mas nunca perdeu sua dignidade. Miguel era homem de princípios que entendeu que fazer o certo muitas vezes custa caro, mas sempre vale a pena. Juntos, eles provaram que amor verdadeiro não é o que todo mundo aprova, é o que resiste quando todo mundo desaprova. É escolher ficar quando seria mais fácil partir.
É defender quando seria mais seguro ficar calado. É ver valor onde outros só veem defeitos. Se essa história mexeu com você, se você acredita que princípios verdadeiros são mais fortes que julgamentos vazios, se inscreve no canal e deixa o like. Aqui no Contos do Interior, a gente conta histórias que nascem do coração do nosso povo. Histórias de luta, de dignidade, de amor que transforma. E sempre tem outra história esperando por você. Porque todo mundo merece ser visto além dos julgamentos. E todo mundo merece uma chance de encontrar quem vai ficar.